Olá, família boa e amiga do mundo dos mistérios. Seja bem-vindo. Parece que quanto mais descobrimos, menos sabemos sobre a natureza do nosso mundo. Parece que mais e mais eventos misteriosos surgem de todos os lados que são mais do que simplesmente impossíveis de explicar. Eles desafiam completamente o que sabemos ser possível nos reinos da física e da ciência. Ao longo dos anos, os pesquisadores descobriram muitos objetos e estruturas diferentes. Alguns deles são fáceis de explicar, porém alguns estão envoltos em mistério. O maior espelho de bronze e a maior espada de ferro Dako do Japão foram descobertos em uma tumba no final do século IV na cidade ocidental de Nara. A espada de 2,3 metros com uma lâmina sinuosa também é a maior espada de ferro feita naquele período no leste da Ásia. Essas descobertas indicam que a tecnologia do período Kofun, 300 a 710 d.C., está além do que se imaginava e são obras-primas em metalurgia desse período, disse Kosako Okobayashi, vice-diretor do Instituto Arqueológico de Nara, Kashihara. Ele chamou suas descobertas de um avanço na pesquisa do período, nomeado para os túmulos Kofun construídos para membros da classe dominante. A superfície padronizada do espelho carrega os desenhos de 2 espelhos Daryū mais comuns, distintos com seus desenhos baseados em criaturas imaginativas que foram encontrados principalmente no oeste do Japão. A espada é a mais antiga das espadas Dako, distinguida por suas formas onduladas e semelhantes a cobras, das quais o seu nome é derivado. A espada mais recente tem marcas de bainha e cabo, e juntas seu comprimento mede 2,6 metros. Mais do que dominando a última espada Dako mais longa descoberta, com cerca de 85 centímetros. Estudiosos sugerem que é improvável que a espada tenha sido usada em combate. Tinha um significado cerimonial. Espelho e escudo são considerados ferramentas para proteger os mortos de espíritos malignos, esclarece a publicação no site Archaeonews. Talvez a lâmina tenha sido especialmente ampliada para aumentar sua força. Alguns internautas começaram a questionar a história da espada. Na opinião deles, muitas lendas de diferentes partes do mundo dizem que gigantes já viveram no mundo. É bem possível que tal espada tenha sido usada por eles durante as batalhas. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas pessoas e ambientes diferentes, não é de admirar que nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. A partir de agora, iremos dar uma olhada neste local na Índia. Localizado na pequena cidade de Lepakshi, no sul de Andhra Pradesh, está o antigo templo de Virabhadra. Esta estrutura é considerada um dos mistérios mais importantes da Índia, tanto pela sua história como pela sua engenharia impossível. O maravilhoso templo remonta ao século XVI e foi construído no estilo de arquitetura tradicional de Vijayanagara. Dentro você pode ver diferentes esculturas de deuses, deusas, dançarinos e músicos, além de muitas pinturas em paredes, colunas e tetos que recriam os épicos do Mahabharata, do Ramayana e dos Perunas. Acreditam que o templo tenha sido construído como um local de peregrinação para adorar o Senhor Shiva, uma das mais importantes divindades hindus. De acordo com o Ramayana,
o povo Lepakshi ocupa um lugar importante na antiga lenda do pássaro Jatayu, que foi ferido pelo rei Lanka, Ravana. A história conta que ele caiu bem naquele lugar após uma batalha travada entre os dois, numa tentativa inútil de impedir que o rei de Ayodhya levasse Sita, esposa de Rama. Quando Rama chegou ao local e viu o pássaro ferido, disse-lhe compassivamente o Lepakshi, que em Telugu significa, levante, pássaro. Além da lenda, o templo é também reconhecido por outro enigma, uma maravilha da engenharia que, ainda hoje, continua a deslumbrar a todos. Entre os 70 pilares de pedra existentes, há um pendurado no teto. A base do pilar mal toca o solo. De fato, é possível passar objetos planos, como folhas de papel ou pedaços de pano, por sua parte inferior. Acreditam que o pilar esteja um pouco fora de sua posição original, pois um engenheiro britânico tentou mover para descobrir o segredo de seu suporte. Obviamente, a tentativa não teve sucesso. Acreditam que o templo Lepakshi tenha sido construído pelos irmãos Virana e Virupana, que governaram durante o Império Vijayanagar, sob o reinado do rei Achutharaya. Ninguém conseguiu decifrar o enigma do pilar, apesar de vários engenheiros o terem investigado. A columba, aparentemente, não cumpre função alguma, a não ser mostrar a capacidade arquitetônica do engenheiro encarregado de construir o templo. Outra incógnita é como a estrutura interna do prédio realmente suporta o peso da coluna. Especialmente como conseguiu resistir no local depois de tantos anos, juntamente com os diferentes movimentos telúricos que são comuns na área. Os métodos que foram usados para esculpir templos inteiros de um único bloco de pedra estão perdidos. Na verdade, até os nomes de quem os construiu permanecem um mistério para os arqueólogos. No entanto, talvez a pegada gigante encontrada no chão do recinto possa fornecer uma pista de quem está por trás da construção de uma estrutura tão enigmática. Embora a comunidade científica permaneça relutante a essa possibilidade. No momento, o pilar suspenso dentro do templo Lepakshi é considerado uma façanha da arquitetura e engenharia antigas. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer para saber sua origem e o trabalho que fizeram para criar. De acordo com a linha do tempo evolutiva e as evidências contidas no registro fóssil, os humanos supostamente existem há cerca de 50 mil anos, enquanto algumas estimativas colocam esse tempo muito mais atrás na história. Como é que apenas nos últimos 5 mil anos a agricultura e outros desenvolvimentos se formaram? Dado o fato de que apenas nos últimos 40 anos desde a invenção do computador, a inovação tecnológica atingiu um crescimento exponencial, alguns teorizam que talvez nossos ancestrais também tivessem tecnologias avançadas que, devido a conflitos políticos ou possível tragédia, levaram a raça humana a ter que recomeçar. A partir de agora iremos falar de uma antiga tecnologia encontrada na Turquia. Uma região montanhosa da Turquia esconde uma estrutura misteriosa que tem gerado polêmica e preocupação na comunidade científica. O antigo aqueduto de Patara, um sistema tubular esculpido em arenito sólido que se acredita ser a fonte de água para a antiga cidade de Patara, transportando o líquido por 22 quilômetros. Evidência de tecnologia avançada no passado remoto. Em algumas áreas da estrutura, a erosão hídrica é bem perceptível, indicando uma idade bastante acentuada. Infelizmente, tornou a reconstrução para alguns muito complicada. É constituída por uma linha de blocos de mármore, perfurados com um furo de 80 por 55 centímetros. Cada uma das peças de 900 quilos está espalhada pela região. O cânone histórico convencional sugere que se trata de uma obra feita pelos romanos, situando sua data de construção entre 323 a.C. e 31 a.C. No entanto, as evidências revelam que as estruturas são totalmente diferentes da maioria dos aquedutos da época. Por exemplo, os romanos enterraram seus aquedutos em longos trechos para evitar que fossem danificados, contaminando a água, aquecendo e evaporando. Assim, evitando danos no verão ou no inverno. No entanto, o encontrado em Patara é diferente, pois este está principalmente no topo do porão de mármore mesozoico.
Por isso, acreditam que os romanos apenas encontraram a estrutura e deduziram seu uso, tentando restaurar os blocos para reutilizar, mas desistiram do processo e apenas substituíram as partes danificadas por tubos e canaletas de cerâmica, já que seu cinzel e martelo não eram sofisticados o suficiente para moldar as peças e encaixá-las perfeitamente para evitar vazamentos. Agora, a questão é, se não foram os romanos, quem o fez? Talvez uma das pistas esteja nas grandes paredes megalíticas que fazem parte do sistema de tubulações e que se assemelham a outras localizadas em várias partes do mundo. A pesquisa quase nula que foi coletada no local original revela que o antigo sistema de tubos Patara não pode ser romano, mas seria a inspiração usada em Roma para criar seus sistemas de aquedutos. De fato, o assentamento original e a construção de Patara também foram atribuídos e nomeados em homenagem a Patara, filho de Apolo, uma grande divindade e figura mítica. Os especialistas sustentam a sua hipótese, assegurando que os romanos o utilizavam para transportar água, mas o que é interessante neste local e noutros sítios antigos reivindicados pelos romanos como seus, é que também apresentam características inexplicáveis, que os distinguem da arquitetura romana convencional. De fato, para muitos sítios antigos fortemente erodidos encontrados em diferentes partes do planeta, o culpado é sempre um candidato conveniente que se encaixa na narrativa convencional e embora não haja relação com essa construção. Existem muitas outras construções ao redor do mundo semelhantes ao enigmático oleoduto Patara, mas as poucas ou nenhumas pesquisas realizadas na região não ajudaram a confirmar ou desmentir nada em relação a essa misteriosa construção.